gente vai trazer agora a entrevista sobre um dos temas que fazem parte do cotidiano das mães, que nesta semana tem o seu dia de homenagem, domingo, Dia das Mães. E a gente vai conversar sobre essa situação agora com o nosso convidado de hoje, já conosco aqui, Dr. Fábio Milani Carrara, psiquiatra. Dr. Fábio, boa tarde. Seja bem-vindo a Viver é Melhor. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Obrigado à Apvida que me indicou a vir aqui conversar com vocês. Obrigado a você, obrigado à LBV. Dr. Fábio, inclusive, é gerente médico do grupo Apvida Notre Dame Intermédica, nosso convidado de hoje, trazendo experiência nesse tema. Inclusive, o doutor Fábio falava aqui que já morou no sul do país por um tempo, sente também de perto. Uma tragédia que me comove a cada vez que eu vejo notícia. Me emocionei muito agora com a saída da carreta, porque é muito além de água ou de cobertor, é a esperança de um povo que está destruído na sua integridade como um todo, sabe? Então, toda doação, todo carinho, todo amor que puder chegar lá, precisa chegar agora. A saúde mental nessa situação, o senhor psiquiatra sabe bem disso. Sim. A saúde mental diante de uma situação como essa fica muito abalada. A gente ainda vai lidar com o estresse pós-traumático dessa tragédia. A gente ainda está no momento da tragédia, sabe? Ainda não estamos no momento do pós. Por mais que tenha uma semana que tenha iniciado a tragédia, ainda está acontecendo. Ainda tem chuva para vir nos próximos dias, a água ainda não baixou. Então, nós temos que nos preparar ainda para o pós. A gente tem que falar dos cuidados muito básicos de saúde, ao cuidado de saúde mental, que vem num segundo momento após socorrer feridos, após socorrer machucados e pessoas que perderam tudo. Então, além do momento, além de socorrer o momento, a gente já tem que se organizar para o pós, sabe? Estresse pós-traumático é grave. A gente vai precisar cuidar dos nossos irmãos gaúchos lá com todo carinho desse mundo. E de milhares de pessoas vivendo ao mesmo tempo. Sim. Então a gente imagina o impacto disso, mas também são pessoas que vão juntas procurar apoiar umas às outras para sair dessa condição. Isso já é um tema para a gente conversar, inclusive, aqui no Viver é Melhor, mais para frente, mais uma pauta, porque a gente precisa entender mais sobre os assuntos. E isso é lidar com a vida. As questões acontecem e a gente olha para elas e fala, o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai sair melhor dessa situação? Quais são as soluções? E isso também tem a ver com o nosso tema de hoje, pensando na síndrome do ninho vazio. Você sabe o que é isso, amigo telespectador, amiga telespectadora? Quando a gente vai ter filho, a gente se prepara para cuidar, para acolher, para amamentar, para trocar fralda, mas a gente não se prepara para que eles vão sair de casa. Para a saída. Doutor, isso é o caminho natural, a gente fala, mas Sim. é o caminho natural da vida. Mas por que esse momento, doutor, ganhou até um nome, né? Tem até o síndrome do ninho vazio, doutor. Fala pra gente um pouco sobre o que é isso. Sim. Muito bem. Camila, para a gente entender a síndrome do ninho vazio, vamos entender um pouquinho do que são síndromes. Quando a gente está falando de síndrome, a gente está falando de um conjunto de sintomas e sinais, e aquele conjunto de sintomas e sinal gera um comportamento. Quando a gente está falando da síndrome do ninho vazio, a gente está falando de um desconforto emocional, que aí pode vir através de vários sentimentos, tristeza, ansiedade, diversos sentimentos, que começam a ser percebidos pelas pessoas quando o último filho sai de casa. Por que é importante a gente marcar que é o último filho? Esse conjunto de sentimentos que incomodam as pessoas, eles começam na saída do último. Quando o primeiro sai, ainda ficou um segundo, ou um terceiro, ou mais filhos. O último fica com a responsabilidade de sustentar as coisas. Fica um pouco ali, ainda tem uma tensão, ainda tem um trabalho a ser dedicado. Então, a partir do momento que o último filho sai de casa e a pessoa... a gente fala muito da síndrome do ninho vazio para a mãe, mas ela pode acontecer com o pai também. Sim, o grande volume, quem nos procura para ajuda são, na maioria, mulheres, mães, mas a síndrome vazia não é exclusividade das mães, é dos pais também. E aí a gente percebe que a saída desse último filho começa a ter esse desconforto. Nesse momento que a gente percebe o desconforto, aquilo ainda não é caracterizado como uma doença a ponto de um transtorno de saúde mental, mas é um alerta. Se aqueles sintomas começam a atrapalhar a sua vida diária, se você começa a ter uma tristeza, virar uma depressão, coisa do tipo, aí a gente vai para um próximo passo onde a síndrome gerou uma doença. E aí é onde entra propriamente tratamentos que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, assim, de tratamentos e tudo mais. Isso é importante porque a tristeza vai vir. Vai vir. Isso é natural. Isso. É esperado que, inclusive, né? Que a gente entenda que é uma nova fase, mas os filhos vão fazer falta, enfim, todos esses sentimentos são normais.
Agora, se isso está impactando de uma forma que está impedindo essa mãe ou esse pai de seguir com as atividades, de cuidar da própria saúde, ou perdeu completamente o interesse pela vida. Desmotivação. A gente tem uma balança, e aí é muito importante a escuta quando a gente vai cuidar do paciente, porque em saúde mental a gente não tem a receita do bolo pronto. Na saúde como um todo, mas na saúde mental, mais ainda na complexidade da individualidade. Então, a gente pode pegar 10 mães que os filhos saíram de casa, casaram, foram trabalhar, intercâmbio e tudo mais. Cada uma vai reagir de um jeito. Então a gente tem que ter uma escuta, um feelingzinho assim muito próprio de entender que aquela tristeza virou uma doença, sabe? A tristeza, viver, você fala, opa, concluir. Uma mãe pode pensar e falar assim, opa, concluí minha missão. Meus filhos estão para o mundo, ótimas pessoas. Outra, putz, perdi meu filho, cadê? O que vai ser de mim agora? O que vai ser de mim agora? Então, assim, existe uma complexidade, uma balança, um fio da meada, que só na escuta clínica a gente vai entender e conduzir aquele caso, aquele sofrimento. Sabe? Agora, tem mais um fator que pode agravar no caso das mulheres? Porque geralmente a síndrome do ninho vazio acontece numa fase da vida Sim. que não vem uma coisa de uma vez, vem tudo de uma vez. Climatério, Sim. menopausa, Sim. muitas vezes aposentadoria, Sim. ou essas mudanças todas, e os filhos saem de casa. Sim. Como é que diferencia? Porque o climatério também é fator de risco, por exemplo, para depressão. É fator de risco. Como é que diferencia? Como é que faz essa soma de todos os fatores? Assim, ó, normalmente, como o paciente vem buscar ajuda? Quando tem um sofrimento que tem impacto na vida, tá? Então, chega lá uma mãe que os filhos saem... Com esse discurso que a gente está falando. Meus filhos saíram de casa, aposentei, e aí começo, estou desmotivada, não consigo mais fazer nada, tenho preguiça de visitar minha irmã, não quero nem mais ir na igreja. E aí você fala, opa, então já tem uma série de sinais que caracterizam sintomas depressivos. Aí você fala assim, beleza, vamos investigar se esses sintomas depressivos são só dessa saída dos filhos, dessa aposentadoria, ou se tem algo hormonal. Sim. Então, numa primeira consulta, você tem que investigar se não tem alteração de tireoide, se não tem baixas hormonais importantes a serem repostas antes do momento. Então, tem ali, sim, uma investigação química, uma investigação laboratorial desses exames para a gente ver. Veio dentro de uma normalidade, a gente vai entender que esse tratamento precisa ir para terapia e para medicações que vão auxiliar naquele momento. Eu vou abrir um parênteses para falar aqui de medicação, Camila, que eu acho muito importante, assim, como orientação geral. Muitos pacientes chegam no consultório ou com uma ansiedade grave, ou com uma depressão, e com medo de começar a tomar remédio e viciar no remédio. O que é importante a gente entender assim, ó? As medicações ansiolíticas, antidepressivas, elas não causam dependência química, não causam. Existe uma outra classe de medicação que pode sim causar uma dependência química, mas os ansiolíticos antidepressivos não causam. O que normalmente leva o paciente a tomar medicação por anos, por um tempo imenso assim? Vamos dar um exemplo. A pessoa está muito infeliz no trabalho. Ela tem um chefe abusivo, seja o que for, e ela desenvolveu ansiedade ou síndrome do pânico ou depressão. Começou a tomar um remédio. Ficou bem, tá tudo ok. Só que a causa do remédio que está aqui, um trabalho que traz infelicidade para ela, não foi resolvida. Ela continua no trabalho. Daqui 6 meses, quando eu for tirar esse remédio, a causa... O gatilho está aqui. Aí eu vou ficar usando essa medicação por um tempo indeterminado até a causa estar sendo. Isso vale para um casamento ruim, brigas de família, frustrações da vida, lutos mal resolvidos. Então, é importante entender que o que leva um paciente a tomar ansiolítico por muitos anos não necessariamente é uma causa orgânica, tem causas externas que a pessoa tem dificuldade de resolver, e aí é onde a gente vai sugerir psicoterapia para ajudar. E essa explicação é sensacional, porque muita gente acha que quando procura o psiquiatra, ou até começa a tomar o remédio, que está resolvido. Exato. E isso não é real. E não. às vezes até dentro da família fala, não, minha mãe tá medicada, então tá tudo bem. Não tá tudo bem ainda. Porque o remédio não vai resolver a causa do problema. Exato. E aí... E na síndrome do ninho vazio, a mulher vai precisar passar pelas reflexões da vida. Porque a grande crise
E agora? Para que eu sirvo? Sim. Qual é a minha utilidade? O que eu vou fazer com o meu tempo? Exato. E essas reflexões é que vão ser a chance de sair do sofrimento, seja na síndrome do ninho vazio ou mesmo no sofrimento natural que pode acontecer com isso, né? É parar e olhar. Eu falo muito com meus pacientes que, assim, há algumas décadas atrás, ainda hoje, mas hoje, graças a Deus, com menos estigma, a psiquiatria era considerada a especialidade dos loucos. Cada vez isso é menos. A gente entende saúde mental hoje como algo tão comum na nossa vida necessário, né? E aí, quando eu chego um paciente que tem gatilhos externos, lutos e tudo mais, eu tento explicar para ele assim, infelicidade não é doença, não é. Então, o remédio, ele vai tratar os sintomas que a sua infelicidade está causando, mas a infelicidade não vai ser resolvida com remédio. É importante você entender que o remédio, ele é parte do seu tratamento, que vai estar incluído terapia, atividade física, mudar a perspectiva da vida, etc, etc. E a gente vai individualizando o tratamento. Mas é importante entender que frustração, infelicidade, isso não é doença, sabe? Isso pode até causar uma doença, mas para eu sair desse lugar de muito sofrimento, eu preciso enfrentar, eu preciso refletir, eu preciso sentar na cadeirinha do pensamento e falar, isso aqui não está me fazendo bem, o que eu vou fazer com isso? Sabe? E isso serve para todas as questões, todas as doenças psiquiátricas, todos os transtornos. Todo mundo tem que encarar esse tipo de reflexão. E para todas as questões também. Hipertensão é a mesma coisa. Toma remédio, mas não faz dieta nem atividade física? Não adianta. Continua. O problema, a causa vai continuar lá. A gente não pode tentar tirar a própria responsabilidade sobre a situação. E esse é um ponto importante. E aí, voltando para o olhar das mães, Sim. É uma reflexão que pode ser dura, porque a gente fala, eu me doei a vida inteira. Sim. Eu abri mão de mim. E as mães fazem isso mesmo e a gente faz de coração. Exato. Mas chega uma hora que volta e fala, e agora? O que vai ser de mim? Como é que eu faço? Então, o tratamento é, primeiro, ter o diagnóstico. Sim. Por essa conversa. Não há exame que vai mostrar um coração de mãe partido. A primeira coisa, talvez, seja reconhecer que está sofrendo. Que muitas vezes as pessoas estão sofrendo e têm medo de assumir o sofrimento. Sabe, Camila? Às vezes eu chego paciente que me fala, eu estou assim há 2 anos, e por que não veio? Porque eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de achar que eu estou dando piti, que eu estou inventando. Fazendo drama. Fazendo drama. Então, assim, reconhecer que está sofrendo, que aquilo é um limite, sabe? Que a vida ficou cinza diante daquela ausência. Então, começa por reconhecer, sabe? Por reconhecer isso. E aí, com esse reconhecimento, chega ao médico. Porque até então ela está sofrendo sem ajuda. Sem ajuda. Chega ao médico ou ao psicólogo, que também pode ser uma porta de entrada para fazer esse encaminhamento. Sim, muito importante. Medicação, se necessário, o especialista que vai indicar, pelo amor de Deus. Não é a vizinha, a mãe. Porque é uma faixa etária em que há um consumo muito grande de antidepressivo. O Brasil, de uma forma geral, tem um consumo muito grande de antidepressivos e ansiolíticos, remédios para dormir. O médico tem que fazer isso. O que mais que o senhor indica para suas pacientes? Bom, então assim, vamos construir para a gente chegar aqui no tratamento. Então a gente teve o reconhecimento do sofrimento, teve um diagnóstico e aí teve esse momento da reflexão. Aí solicitou exame, tá tudo ok fisiologicamente, a gente vai para cá. Então a primeira questão, reconhecer. Você falou assim uma coisa, eu me dediquei a vida inteira aos meus filhos, agora o que eu vou fazer? Talvez a primeira pergunta que essa mãe tem que fazer é assim, mas por que eu dediquei tanto e esqueci um pouquinho de mim? Onde, no meio desse caminho, o que fez essa mãe abrir tanto mão da sua individualidade para se dedicar o que não é ruim, tá? Não é um julgamento moral, é importante falar isso, mas no sentido de para uma boa mãe estar cuidando dos seus filhos, essa pessoa mãe tem que estar bem cuidada, ela tem que estar inteira. Mas o senhor sabe que às vezes alguém precisa dizer isso pra gente. Sim. Porque muitas mães têm a sensação de que quando elas estão fazendo algo por elas, que elas estão erradas. É culpa. Elas se sentem culpadas até por cuidarem de si mesmas. Então, a gente precisa dizer isso agora para as mães. Cuidem de si mesmas. Cuidem de si. Cuidem de si. Não quer dizer que a gente vai negligenciar os nossos filhos, mas negligenciar a gente também é um erro. Uma boa mãe é uma mãe que cuida de si. É uma mãe com saúde mental legal, em dia, sabe? Não é uma mãe ausente de si para cuidar do outro. Não é. Essa mãe possivelmente já tem que
olhar para ela, sabe? Já tem que olhar para ela. Muito bem, aí chegamos ali, começamos medicação, medicação é parte do tratamento. Terapia. Terapia é fundamental para a síndrome do ninho vazio, é fundamental, porque essa mãe ou esse pai tem que ressignificar a sua existência com a ausência dos filhos em casa. Esses filhos estão no mundo, eles não estão em casa, eles não estão sob a responsabilidade ali dos pais. Então ela vai precisar ressignificar. Ressignificar como? Eu vou estudar de novo, eu vou fazer um trabalho voluntário, vou vir aqui na LBV fazer uma ação legal, eu vou participar ativamente da igreja, um novo curso, quem sabe abrir um negócio. A nossa expectativa de vida só aumenta, só aumenta. Sim. Então hoje, no que, usar um termo que eu não gosto, mas para entender, na meia-idade, que é quando os filhos estão... Está na flor da idade para recomeçar, para ter um novo... Então, assim, essa ressignificação, ela é extremamente importante. E nada melhor do que terapia para fazer isso. Nada melhor do que terapia. E aí, eu brinco sempre que o tratamento é um tripé. Então, medicação, diagnóstico, médico, medicação, terapia e atividade física. Por que atividade física, Camila? A gente, nessa correria moderna, tecnologia, luz, a gente esquece da nossa fisiologia, do nosso funcionamento. Então, o nosso corpo ele é regulado por neurotransmissores, por hormônios, hormônio que sobe, hormônio que desce. Então, assim, muitas vezes uma ansiedade ou uma depressão desregula, tentando falar em palavras bem comuns, desregula o funcionamento disso. Então, a gente precisa de um estímulo físico para que esses neurotransmissores, para que esses hormônios funcionem regularmente. Então, atividade física, hoje, se a gente pega protocolo de ansiedade generalizada, por exemplo, o top da lista, o topo, atividade física. Porque estimulando fisicamente o cérebro, eu vou produzir endorfina, que é um ansiolítico natural, e aí vai, sabe? Regula a produção de serotonina, que é o hormônio do prazer a longo prazo. Eu vou sair um pouquinho... falando em termos técnicos assim, mas daquela ação da dopamina, que a dopamina é o hormôniozinho que dá, o neurotransmissor, que dá um prazer rápido. Então, eu tô triste, eu como, eu tenho. Quem é fumante, fuma rapidinho, pequenos prazeres. Só que isso não resolve. Aí você vai querer... Adoece, inclusive. Adoece, você vai querer pequenos prazeres ao longo da vida. E quando você usa atividade física, ela vai produzir, vai regular essa produção de serotonina, que é esse prazer a longo prazo, e isso vai ajudando. Então, é importante pensar na ressignificação, nesse entendimento dessa nova mulher, desse novo pai, cuidado fisiológico, importante, a gente não pode esquecer disso, e a medicação por um tempo determinado, se necessário, sabe? Muito mesmo. A gente vê que não é algo tão simples, não é uma sessão de conversa que vai resolver. Não Mas a gente vai trazer agora, para falar da vida real, a gente vai trazer aqui a história de uma mãe que vai contar mesmo como foi para ela passar por toda essa situação, fazer a gente entender um pouco mais. É uma mãe aqui de São Paulo, é a Nina Nunes, que vai contar para a gente um pouco sobre como foi esse momento na vida dela. Vamos acompanhar. Olá, eu sou Ida Nunes, de São Paulo. Vim contar um pouco da minha experiência com o ninho vazio. Faz um ano que meu filho saiu de casa, em maio do ano passado. Foi um momento extremamente difícil. Ficamos 3 meses sem conversar. Os finais de semana para mim eram muito difíceis, principalmente os sábados. Eu pedi socorro a uma terapeuta e ela me ajudou muito, inclusive me mostrando que muitos lares passam por isso. Foi muito difícil. E assim, eu acabei ficando com muito tempo. Eu não sabia que eu dedicava tanto tempo a ele. E eu não sabia direito o que fazer com esse tempo ocioso. Então, foi uma novidade. Eu me descobri. Eu não sabia de muita coisa. Eu acabei ficando sabendo justamente por estar sozinha e ter que lidar com isso. É muito difícil, é doloroso, mas a gente supera e a gente acaba achando... mais motivos para viver. Hoje nós nos damos bem, tivemos vários conflitos, idas e voltas, mas hoje chegamos num denominador comum. Ele amadureceu muito também, e eu também. Então isso nos ajudou bastante. A Nina representando muitas mães, ela trouxe ali pontos importantes que rendem já uma próxima conversa, que ela se descobriu. Porque muitas vezes bonito é o que acontece. Isso, né? Que bonito isso. Durante muito tempo a gente vai
sendo um pedaço de um quebra-cabeças. Quando a gente se vê como uma peça sozinha, Sim. Essa mulher se reencontra e ela tem que pensar, inclusive, doutor, sobre o que ela depositava em cima do filho. Porque muitas vezes todo esse vazio é porque como se fosse o filho fosse a única fonte de felicidade. E ela precisa encontrar outras que dependam só dela. É assim, que bonito ela reconhecer isso. Eu acho assim, de uma grandiosidade, eu me descobrir, isso é muito bonito, sabe? Porque se descobre mesmo. Ela já está no caminho, tenho certeza disso. Ela já está buscando esse equilíbrio aí. E ela procurou o que precisava. Foi procurar terapia, foi procurar novas oportunidades. E é assim que a gente também deseja que todas as mães consigam seguir seus caminhos. Depois de tanto se dedicarem, continuarão se dedicando, continuarão se preocupando, mas terão esse tempo que muitas vezes fez falta e que elas consigam aproveitá-lo sem culpa, sem tristeza. Doutor, muito obrigada pela conversa. A gente sabe que é um assunto que realmente rende bastante reflexão, por isso seja bem-vindo sempre ao Viver é Melhor. Muito obrigada, por estar conosco hoje. Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Fábio Milani Carrara, psiquiatra, gerente médico do grupo Apvida Notre Dame Intermédica, nosso convidado hoje, trazendo para a gente essa reflexão sobre síndrome do ninho vazio e tantas outras que se aplicam a muitas questões da nossa vida. E aqui a gente sabe que é assim que a gente termina sempre a conversa. A gente reflete junto, pensa sobre como isso serve também para a nossa vida. Talvez você não esteja passando pela síndrome do ninho vazio ainda, ou já passou, ou não é a sua realidade, não tem filhos. Mas a gente sempre aprende algo quando a gente olha para a vida, quando a gente procura entender as questões que atingem o coração das pessoas, a lidar melhor, por exemplo, com alguém que passe por isso. Você vê que não é brincadeira, não é frescura, não é drama, é um sofrimento mesmo, mas é preciso procurar ajuda, todo mundo sofre nisso. Então, o nosso compromisso diário aqui é sempre esse, de procurar soluções, porque fazer lista de problemas não vai resolver. Então, a gente quer encontrar soluções para os nossos desafios e que eles sejam sempre tratados dessa forma completa e integral. Não adianta só olhar para um lado e abandonar o outro. É preciso cuidar da saúde de forma integral, espírito, corpo e mente.